O cara perfeito! Seja bem-vindo ao nosso Cine Terapia com esse filme de tirar o fôlego. Um filme de tensão, um filme profundo, com um triângulo amoroso, bem reflexivo. Eu escolhi esse filme para falar sobre várias questões com você. Tá? Esse filme ele foi escolhido para a gente fazer uma análise dessa ideia de perfeição, dessa idealização da mulher guerreira, que ao mesmo tempo é extremamente carente. Vamos conversar um pouquinho sobre vários assuntos através desse filme? Espero que você tenha gostado. O que tocou você? O que te pegou aí nesse filme? Né? Então, o filme inicia com ela, com essa relação, a Lia com o Dave, né? Um cara ali super do bem, brincando com aquela criança, numa festa, uma relação de um casal lindo, os dois são muito bonitos juntos, né? Mas quando chega em casa, a gente percebe o quê? Que ela é uma mulher que tem um sonho de constituir uma família. Ela é uma mulher muito bonita, muito bem-sucedida profissionalmente, independente, tanto que tanto um homem quanto o outro estão na casa dela, né? Ela faz de tudo para um homem, para seduzir, para que tenha uma relação. Mas nós vemos ali o Dave deixando muito claro para ela que ele não tem interesse em ter um relacionamento, que ele não quer se casar, ele não quer ter filhos. E pelo tom da discussão a gente percebe que isso se arrasta por bastante tempo, né? Então, muitas vezes a mulher ela ignora o que o homem está dizendo, ela idealiza que ele vai mudar, que em algum momento ele vai tomar uma nova decisão. Então, nós vemos que o Dave é o quê? Indisponível. É um homem cheio de traumas, é um homem cheio de dores, onde os pais tinham muitas brigas. Então ele fala, eu não quero, eu não acredito no casamento, eu não acredito nisso. Olha os meus pais, olha minhas referências, eu não quero isso para minha vida. E ela mesmo já tendo ouvido isso várias vezes, ela estava o quê? Insistindo em algo, que era claro que não ia frutificar como ela esperava, que era um casamento, filhos, uma família. Tá? Então, nessa discussão, eles se separam e aí a gente percebe o quê? Que ela é extremamente carente, que ela é extremamente, apesar de ser uma mulher bem-sucedida, uma guerreira, com uma carreira sensacional, uma mulher muito bem vestida, qualquer pessoa que olha para a Lia, vê uma mulher bem-sucedida, mas por dentro é uma mulher o quê? Que sonha em ter uma família, que sonha com amor, que sonha em ser escolhida por um homem, que sonha construir tudo isso. E ela sai de uma relação e ela não dá um tempo. Ela já sai de uma relação emendando em outra. E infelizmente muitas vezes a mulher faz isso. Ela não vive o luto, ela não vive o fechamento de um ciclo. Ela vai passando de relação em relação, de fracasso em fracasso, porque ela não para olhar para si, para olhar para suas próprias questões emocionais. E é o que a Lia faz, tá? E é interessante, eu coloquei uma frase aqui que ele fala ali, né? A vida é uma moeda. Você pode gastar como quiser, mas só pode gastar uma única vez. Então, pare e pensa, o que você tem feito da sua vida? Como você tem investido a sua vida? No que você tem gastado o seu tempo, que é tão precioso? E a Lia, nessa ansiedade para construir uma família, ela conhece o nosso psicopata bipolar, o Carter, o senhor perfeito. Gente, é uma coisa que me preocupa muito, são as pessoas perfeitas, são as pessoas boazinhas, são as pessoas que chegam contando história triste, porque o Carter, ele se mostra um gentleman, ele a conhece, já começa a mandar flores, já manda coisas, já liga, já, sabe, se mostra mega interessado. Então a gente precisa ficar atento a alguns sinais. Ele não fala da vida dele, ele não tem amigos, ele é filho adotivo, os pais já morreram. Ou seja, ele não tem passado. Muito importante para a gente conhecer uma pessoa é conhecer o meio onde ele vive, é conhecer as amizades, é conhecer a história. E é interessante que quando a amiga dela pergunta, o que ele diz? Eu sou adotivo. Né? Os meus pais biológicos não me quis, como se eu não fosse bom o suficiente. Mas na fala dele é possível perceber o ódio, a raiva, a dor, o ressentimento. Por isso ele se torna o Senhor perfeito. Algumas pessoas têm traumas
E o trauma dele foi tão forte que houve uma ruptura na identidade dele. Ele não sabe lidar com rejeição. Ele não sabe lidar, porque essa é a ferida mais profunda dele, que se tornou a psicose dele, ser aceito, ser amado, ser perfeito, tá? E quando isso não acontece da forma como ele idealiza, que nós vimos o resultado, né? E é interessante que todo mundo fala, ali em algum momento falam pra ele, nossa, mas você parece bom demais para ser de verdade. Nós precisamos nos atentar a essas pseudo-perfeições, essas pessoas boazinhas, essas pessoas com essas histórias tristes. Ai, todas as minhas ex são problemáticas, tudo é culpa do meu ex. A gente precisa ficar atento a isso, tá? E ela tá tão carente, ela se encanta tanto por aquela perfeição, que ela imediatamente leva ele para casa dos pais. Por que que eu falo que foi muito rápido? Porque foi em 2 meses que tudo isso aconteceu. O filme todo se passa no inteirinho de 90 dias. Então, em 2 meses, ela já tinha apresentado ele para os pais, já tinha apresentado para a vizinha fofoqueira, né? Ô vizinha, hein? Já tinha apresentado ele, já tinha levado ele para casa dela, já tinha dado chave da casa dela. E como ele é um cara da TI, né? É um cara de segurança, então ele já sabe como mapear toda a vida dela. Ela entregou tudo de mãos beijadas, sem nem ao menos conhecer ele. Por quê? Na ansiedade do amor, da realização, meu relógio biológico tá acabando, nossa, eu já tenho 35 anos, quando é que eu vou casar, quando é que eu vou ter filhos? Porque ela dedicou a vida na carreira e agora percebe que o prazo está se esgotando, e nessa ânsia, nessa carência, ela entregou tudo para ele. E a gente percebe o quanto ele é manipulador quando ela conta o que o pai gosta. E o que ele faz? Ele já tinha ingresso, ele já tinha tudo, ele já sabia tudo, ele havia feito uma pesquisa. Portanto, é muito desconfortável viver com uma pessoa que gosta das mesmas coisas que a gente. Tipo assim, eu amo cor laranja. Eu também. Sabia que é a minha cor preferida? Eu gosto de pizza. Eu também gosto de pizza. Eu torço por Flamengo. Menina, não é que eu também? Isso é sinal de alerta, tá bom? E aí, esse senhor perfeito que já conquista os pais dela, tanto que a gente vê a mãe dela falando, filha, você nunca trouxe o Dave aqui. E de repente, do nada, você traz esse cara, e aí ela quer saber pra mãe, como saber se eu estou escolhendo um homem certo? Se é o cara certo pra minha vida? E a mãe fala da persistência, que o pai dela disse, você é a mulher da minha vida. Então, Eliette, como saber se esse homem que eu acabei de conhecer é o homem perfeito para minha vida? Espere um tempo, conheça as raízes dele, conheça a família dele, os amigos dele, compreenda a história das relações anteriores. Não acredite que a culpa do fim das relações anteriores seja só das mulheres. Tá? A relação é feita de 2 pessoas, então a primeira coisa que a gente identifica em um homem é quando ele diz, olha, eu errei, eu fui imperfeito, porque muita gente chega pra gente contando só histórias negativas e culpando os outros, que é o caso que ele fala, eu fui abandonado, eu sou isso, meus pais não me quis, mas às vezes tem cara que chega, não, porque a minha mulher fez isso de errado, eu traí ela, mas é porque ela isso, é porque ela aquilo. Então isso é algo a ser olhado. Essas pessoas que nos chegam sempre culpando os outros, sempre responsabilizando os outros, sempre sendo perfeita, sempre se adaptando, isso é algo o pisca-alerta ligar, tá bom? Então, quando ela tá ali toda apaixonada, ele já vai declarando, esse negócio, gente, de uma semana, eu te amo, em poucos dias eu te amo, peraí, sabe? Pode ser uma paixão, pode ser, eu te amo da noite pro dia. Tudo isso são sinais, ok? Então, quando ele chega ali naquele posto de gasolina, que tá ali abastecendo, ela realmente consegue identificar que ele é ciumenta, que ele é possessivo, que ele é agressivo, que ele é perigoso, que ele ele teria matado aquele homem de uma forma ali. Vocês viram a violência, né?
Então ali ela identifica que não quer mais estar com ele. Ela começa a sentir medo dele, ela se assusta, ela fica com medo. E aí ele vai no trabalho dela, ele começa a ligar, ele se torna obsessivo. Por quê? Porque ele não sabe lidar com o quê? Com a rejeição. Ele não sabe lidar que alguém pode não querer estar com ele. E deixa eu te falar uma coisa, tem muitas mulheres que fazem isso. Vigia o ex, fica obcecada pela vida do ex, olha as redes sociais, isso é obsessão. Isso é não saber lidar com a rejeição. Isso é doentio. Isso é psicótico, tá? Então a amiga fala pra ela: olha, imagina, vai ver que ele perdeu a paciência, ignora, dá mais uma chance. Ainda bem que ela não deu, né? Apesar de ela ter ido conversar com ele, mas ela tomou um pavor. Mas o que acontece? Quando vê o gatilho da rejeição, gera raiva, mais agressão, obsessão, perseguição. Quanto mais ela foge, mais obcecado ele fica. E a gente tá falando de um homem, mas tem mulheres que ficam obcecadas pela vida do ex, que vigia as redes sociais, vigia a porta da casa, vigia se ele tem alguém, vigia o status, vigia tudo, tá? Isso é, já falei, doentio. E aí ele vai lá, ele manda muitas flores, ele instala câmeras na casa dela para vigiar. Então ela começa o quê? Buscar ajuda, buscar a polícia. Para quê? Ela tá com medo, ela tá se sentindo insegura. Nós, mulheres, nós temos um sexto sentido muito grande, nós sentimos. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que uma mulher segue com a sua vida, o homem anterior, muitas vezes, ele fala, nossa, eu perdi. E aí ele corre atrás. Foi o que aconteceu com o Dave. O Dave volta a procurar. Ele deseja voltar para ela. Porque ele a ama? Porque ele quer casar? Não. Porque ele viu que ele estava perdendo. Então isso não é um sinônimo de amor. Não é um sinônimo de despertar. Não é nada disso. Ele, eu percebi que agora, meu Deus, olha o que eu tô perdendo e tal. Mas ela ali, carente, né? Ela, mais uma vez, vai lá e volta para ele, né? Ela sente que, até porque ela realmente gosta dele, né? Se bem que ela estava apaixonada pelo Carter. Então, o Carter começa a perseguir, porque ele tá em todos os e-mails dela, no telefone, vigia ela, ele vê o que ela faz. Gente, surreal, né? Mas acontece. E aí, o que ele começa a fazer? Torturas emocionais, tortura psicológica com ela. Gente, bater não é a única forma de agredir. Às vezes as torturas emocionais, as torturas psicológicas é muito pior. Essa sensação de medo, mas sem ter nenhuma prova. Não, ele não me ameaçou verbalmente, mas ele fez algo, né, que trouxesse insegurança. Então o Dave quer marcar território, confronto, mas o Carter vai lá e aniquila ele. Outra coisa, gente, a vizinha, ela acontece algo grave ali, ela perde a vida, por quê? Porque ela está cuidando da vida dos outros. E quantas vezes nós estamos focados em olhar a vida do outro, cuidar da vida do outro? Então eu coloquei aqui, bora cuidar da nossa própria vida e deixe que cada um se desenvolva na sua própria história. Se ela tivesse fechadinha dentro da casa dela, nada tinha acontecido com ela. Então, o que acontece? A guerreira tem uma coisa com ela, tá? Se fosse uma donzela, ela ia ser perseguida, ela ia apanhar, ela ia se submeter a esse Carter, ok? Esse é o modelo. Mas a guerreira, a heroína, ela confronta, ela bate de frente. Qual é a solução? Eu vou aniquilar esse homem, ele destruiu a minha vida, agora eu vou destruir a dele. Essa é a versão guerreira, essa mulher que toma decisão, o que precisa ser feito, eu vou fazer. Então ela vai lá e o policial diz para ela o que fazer e como fazer para que ela se safe, e ela faz, tá? Outra coisa que eu anotei aqui para falar para vocês, quando o Carter também está lá conversando com aquela mulher loira, a Lia chega e alerta, olha, esse cara é assim, 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 esse cara é um psicopata, esse cara destruiu a minha vida. E muitas vezes uma mulher chega até nós e vem nos alertar do homem com quem estamos nos relacionando. Isso já aconteceu comigo e eu não quis ouvir. Então, às vezes, tá todos os sinais e a gente resolve ignorar.
Então, existe sim homens obsessíveis, homens abusivos, homens narcisistas, homens psicopatas, homens bipolar, e nós precisamos enxergar todos os sinais, ok? Eles não vêm com uma estrela de ouro, na maioria das vezes eles vêm muito perfeito, muito gentleman, muito cavalheiro, e depois que a mulher tá ali carente, apaixonada, descobre que na verdade ela tá namorando uma pessoa muito doente, uma pessoa muito agressiva, uma pessoa que vai destruí-la, ok? Então, mulheres, vamos ficar atentas, vamos acordar para a vida, ok? E aí ela, para se livrar, o que ela faz? Aniquila ele, não é verdade? E ele em nenhum momento acredita que ela vai ter coragem, mas a guerreira tem coragem. A guerreira toma decisões, se posiciona. A donzela boazinha ia sofrer para sempre, amém, Jesus, mas a guerreira não. Mas só que toda vez que ela toma uma postura dessa, quem se fere mais é ela. Ela também se destruiu. Ela também se feriu profundamente, tá? Então vamos ficar atenta aos sinais, vamos ficar alerta aos sinais. Tudo isso tem sinais. Espero que você tenha gostado desse filme. Me conta aqui qual filme que você gostaria de ver analisado aqui no Cine Terapia, tá bom?